Louvado seja Deus. Também salve o povo de Deus com a gloriosa e santa paz do Salvador Jesus Cristo. Tome vosso assento. Quero eu, primeiramente, ser grato a Deus por essa tão rica e linda oportunidade que nos é concedida de novo de poder voltar a este altar, o altar dos Gideões missionários da última hora. Então, para mim, é uma honra imensa. Desejo de muitos pregadores e pregadoras que passarem aqui também. E Deus tornou a me agraciar com mais esta nova oportunidade. Muito grato a Deus pela vida do senhor presidente, pastor Zilmar Miguel, presidente dos Gideões missionários da última hora, presidente também do campo de Camboriú. Também seu primeiro vice-presidente, pastor Adriano Uber, que de forma especial tem servido a Deus na beleza da sua santidade ao lado do sacerdote do Senhor. Também me sinto também honrado por também estar vendo aqui o pastor Nilton, conhecido como pastor Niltinho, senhor presidente da convenção do estado de Santa Catarina. Eu pude assistir ele na abertura e confesso que eu me senti em paz. Eu vi Deus de perto, Deus falando comigo, ali em Carapicuíba, São Paulo. Deus usou o Senhor de forma poderosa. Que coisa linda. Que Deus continue fazendo assim na sua vida, em nome de Jesus Cristo, meu presidente. Pastor Valdir, meu grande amigo e irmão, Deus também continue vos abençoando, vos cuidando, que é o primeiro vice-presidente do campo de Camboriú. Também pastor Danilo, que Deus vos abençoe. Louvando a Deus também pela vida do missionário Pedrinho, ali do Amazonas, juntamente com a sua esposa, que Deus continue te cuidando naquele estado e na selva amazônica, onde Deus tem te utilizado. Tenha certeza de uma coisa: a mão do Senhor permanece estendida sobre o Senhor, e Ele cuida do Senhor e vai continuar cuidando. Louvando a Deus pela vida do meu irmão, pastor Fábio Lira, que de forma especial também já está conosco aqui, representando toda a nossa família. Louvando a Deus pela vida do meu amigo em particular, pastor Inaldo Silva, grande homem de Deus, que me recepcionou por esses dias em sua casa. Meu amigo pastor Maurício Silva, sua esposa irmã Jéssica, pastor Robson Oliveira. Louvando a Deus pela vida do meu amigo Edmilson, ali do Espírito Santo, que Deus usou de forma poderosa. Adriano, cantor Mateus, pastor Emiliano, uma pessoa que chegou hoje ali de São Paulo, o nosso amado pastor André Martins, juntamente com a sua esposa, e todos quanto aqui se encontram, irmãos. Que Deus continue vos abençoando. Beijo no coração da minha esposa, irmã Keliane Lira, que está em casa intercedendo. Também meu filho Abraão, meu filho Isaac, minha filha Jéssica. Também minha mamãe, que Deus continue vos abençoando e dando saúde, graça e paz. Meus irmãos, tio ali no estado do Pernambuco. Meus amados, abram por gentileza as vossas Bíblias no Evangelho que segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. Beijo no coração do pastor Wellington dos Santos, em Novo Oriente, pastor Ângelo no sertão do Piauí, nosso amado pastor Ricardo Amaro em Fortaleza. Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, que está escrito assim. Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, versículo 3, a dizer-lhes ou a perguntar-lhes: és tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? És tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Ponto de interrogação. Pastor Ivan, ponto de interrogação. Uma pergunta com desejo de uma resposta. E quem está fazendo essa pergunta aqui, missionária Ivonete, ali do Acre, não é pastor Flávio Lira, não é os senhores presidentes que aqui se encontra. Trata-se de alguém em especial, pastor Inaldo Silva. Trata-se de alguém especial. Trata do precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Ele está fazendo essa pergunta, Manuel da Guia, porque ele está com a sua fé oscilando.
ele está com a fé enfraquecida, há uma preocupação, há uma incerteza no seu coração. Porque dias antes de entrar dentro deste calabouço, ele estava às margens do Jordão na Judeia, anunciando o ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, não é alguém qualquer. Um moço com o nome de João Batista. Não é que quando ele nasceu, seus pais foram lá e registraram como João Batista. É só João. Era conhecido como João Batista porque ele era aquele que batizava nas águas. Então ele é conhecido como João o batizador. João, aquele que batiza nas águas. Então este moço está oscilando na sua fé. Ele está fragilizado, a incerteza chegou. Ele chama 2 dos seus discípulos, porque ele escuta falar a respeito dos feitos de Jesus Cristo. Dentro do calabouço, alguém começa a trazer comentários a respeito de um profeta que se levantou-se na Palestina, que está operando sinais, prodígios e maravilhas por onde está passando. E isso impacta a vida de João Batista. E ele chama 2 dos seus discípulos e pede para que vá até Jesus. Vai até ele e procura saber com ele se ele é aquele que nós estávamos esperando ou esperamos outro. A incerteza chegou. E não é alguém qualquer. É um homem conhecido como um profeta, conhecido como anjo. Um anjo nascido de uma mulher. E eu vou te provar daqui a pouco dentro da Escritura Sagrada. É alguém especial que está com a sua fé fragilizada, que dias antes estava às margens do Jordão, anunciando o ano aceitável do Senhor. No capítulo 3 de Mateus, lá estava João nas margens do Jordão. Ele anunciava falando: arrependei-vos, porque o reino dos céus estão às portas. Arrependei-vos. Estava nas margens do Jordão, na Judeia. O reino dos céus estão às portas. E ele continuava ministrando. É alguém que tinha o seu altar dentro do Jordão, ali na Judeia. Um altar dentro do Jordão, porque era de dentro do Jordão que ele ministrava a palavra do Senhor. Era dentro do Jordão que ele convocava o povo para o arrependimento. E ele continuava ministrando: raça de víboras, raça de serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem foi que vos aconselhou a sair dos projetos ou sair dos planos de Deus? E ele continuava falando: olha, eis que o machado está posta à raiz da árvore, e a árvore que não der fruto, esta vai ser cortada e lançada no fogo. Quando se fala de árvores, está falando de mim e de você. Alaburi, alabandúria, chorimicalabara, xérga. Fomos chamados para dar bons frutos, e a árvore que dá bom fruto, tenha certeza de uma coisa: o Senhor cuida dela. Eu acabei de ver aqui uma senhora, eu acredito que deve ter seus 80 anos, ou 70 e poucos anos. É uma árvore que dá fruto, é uma árvore que está sempre fazendo a vontade do Senhor. Então tenha certeza de uma coisa: ela é podada, ela é cuidada. Por mais que as enfermidades venham, mas o lavrador, ele vai estar velando por ela, cuidando por ela. Alaburimicalabaraxéria. Arrependei-vos. E tem mais. Quando João ministrava assim, dentro do Jordão, naqueles dias, não tinha crente inflamado não, irmãos. Naqueles dias não tinha crente dodói não. Ele gritava com autoridade,
E ninguém fazia bico nem cara feia, não. Parece que eu estou vendo João anunciando e a multidão falando: ó, sai da minha frente que é minha vez de descer as águas. Sai da minha frente. Naqueles dias não tinha crente inflamado, não, porque às vezes quando o dirigente, o pastor, alguém vai ministrar uma boa palavra e um pouco calorosa, alguém começa a se desgastar, alguém começa a falar: está me perseguindo, está tocando em mim, eu vou sair, vou procurar outro ministério para congregar. Não adianta, porque onde você estiver, Jesus vai te pegar lá também, porque enquanto não colocar o vagão nos trilhos, a mensagem vai ser uma só. Enquanto não colocar o vagão nos trilhos, a mensagem é uma só. Naqueles dias, não são como os dias de hoje, não. Que tem crente que já está há tantos anos na casa do Senhor, mas ainda quer estar usando talquinho, usando fraldinha. Ainda tem que estar segurando na sua mãozinha para caminhar. Não está acostumado com a comida sólida, uma comida que realmente edifica. Quer estar enchendo o bucho de pipoca, de miojo. É porque o que estou oferecendo por aí afora é miojo e pipoca. Não é a palavra íntegra. Não é a palavra no seu original. Tem muita gente fazendo cafuné, passando melzinho na boca, massageando o ego. Prega a palavra como ela é. Anuncia a palavra do Senhor. Convida o povo para o arrependimento. Anuncia a palavra do Senhor, porque senão o Senhor vai cobrar de mim, cobrar de você. O reino dos céus é tomado à força. Jesus se encontra às portas. Estamos vivendo o último minuto da igreja na terra. O momento é chegado em que essa igreja vai ser arrancada da terra. Hoje ainda dentro dos Gideões missionários da última hora, pode acontecer o arrebatamento. Hoje ainda pode acontecer o arrebatamento. Estamos vivendo, pastor Romilson Viana, o último minuto. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, parte A. João, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, conhecido como discípulo do amor, que escreveu o evangelho que carrega seu nome, 3 epístolas e o livro da revelação, Apocalipse. Ele se pôs de pé e abre a boca falando: filhinhos, já é a última hora. Mas quando João falou isso, pastor Edmilson, isso foi há mais de 2000 e poucos anos atrás. Filhinhos, já é a última hora, pastor Anderson do Camargo. Quando ele está falando de hora, ele está falando de relógio, irmãos. Quando ele está falando de hora, ele está falando de relógio. E entendemos que de lá para cá esse relógio não travou. É o relógio de Deus. De lá para cá o ponteiro veio no tic-tac, 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 veio trabalhando. Trava meu relógio e trava seu relógio. O meu relógio e o teu relógio precisam de manutenção, mas o de Deus não. Seria eu ignorante me pôr de pé hoje aqui, abrir a boca e falar: igreja que se encontra aqui, Gideões missionários da última hora, vamos ficar atentos porque já é a última hora. Negativo, meu presidente. O ponteiro já passou. A palavra é essa: santos e santas do Senhor, já é o último minuto da igreja na terra. A hora é chegada, o momento é chegado. Vai se cumprir, irmãos. Eu vi o profeta Isaías no capítulo 60, versículo 8, se pondo de pé e falando: quem são esses que vem voando como nuvem e como pomba retornando para o seu ninho? Quem são esses? Profeta Isaías, ele abriu a boca e ele teve essa visão. Ele viu a igreja do Senhor retornando para a Nova Jerusalém de Deus. Aí nós se deparamos com o pastor Marilson Silva, pastor Adriano, com Enoque, o sétimo depois de Adão.
Este Enoque, que ainda chegou a viver 300 anos ainda nos dias de Adão, porque ele nasce no ano 622 da humanidade. Adão morreu com 930 anos. E Enoque ainda viveu 308 anos nos dias de Adão. Aí parece que eu estou vendo. Porque todo mundo queria conhecer o primeiro homem naquela ocasião ainda. Aquele que foi feito pelas mãos do Senhor. Aquele que deu nome aos animais. Aquele que foi tirado do jardim do Éden. O pai da humanidade. E parece que eu estou vendo Enoque sentado em volta de uma fogueira e escutando o pai Adão comendo um cabrito assado, e o pai Adão falando: olha lá no início, todos os dias, pastor Manuel da Guia, todos os dias, o Todo-Poderoso, o arquiteto do universo, ele descia na viração do dia, cerca de 18 horas, na teofania de um homem, e saía e andava comigo no jardim. Isso Adão falando. Todos os dias ele descia e nós dávamos uma volta do jardim. Amados, isso enche o coração de Enoque. E com certeza Enoque começa: se ele andou, também quero andar. Se ele teve esse contato, eu também quero. Porque coisas boas nós temos que se aproximar, irmão. Eu também quero essa aproximação com Deus. Eu também quero esse particular com Deus. Quem quer aqui, irmão, esse particular? Quem quer esse negócio? Então você vai fazer feito Enoque, vai bater na porta. Ele começa a bater: Senhor, eu quero. Deixa eu andar contigo também. Papai Adão andou com o Senhor, eu também quero. Aí a Bíblia vai falar que Enoque, aos 65 anos, gerou Metusalém. Aí ele vive mais 300 anos e gera filhos e filhas. Aí ele está agora com 365 anos, e a Bíblia vai falar: e Enoque andava com Deus. Andava, saio, Yosé. Alagandioriogovogacia naragamandurimi kiokorokopopopacacia de comandarasai rebiricorocomundurumunturimi come forigedegoreudogadagarassai. Ainda dá tempo, irmãos, ainda dá tempo. Se você quer, ainda dá tempo. Fala com ele hoje: eu quero andar com o Senhor. Deixa eu andar com o Senhor. Andar com o pastor Maurício é uma coisa, andar com meu irmão é uma coisa, mas andar com o Senhor é outra. Amassa andar com Deus. E a Bíblia vai continuar falando: pastor Valdir, e com ele com 365 anos, e Enoque foi tomado por Deus e já não foi mais visto. Deus amou tanto a companhia de Enoque que Deus tomou Enoque para si. Enoque é a tipologia da igreja do arrebatamento. Mas Enoque era pregador, pastor Erinaldo Silva. Enoque era pregador. Isaías viu a igreja subindo. Aí Enoque, em Judas 14, o sétimo depois de Adão, ele brada falando: vede que é vindo o Senhor nas nuvens com seus santos. Isaías viu a igreja subindo, mas Enoque, aquele que era pregador no início de todas as coisas, ele viu Jesus descendo com seus santos. Ele viu Jesus comigo e com você descendo nos ares. Então é tempo de nós nos prepararmos, porque o mestre está às portas, e ele vem buscar uma igreja. No meio de uma igreja, ele vem buscar um povo separado, um povo que anda de mão dada com ele, um povo que tem particular com ele, tem negócio com ele. Ele está vindo buscar a sua noiva, e os dias já foram abreviados. Pode ser hoje ainda. Mateus 24, versículo 22, Jesus reúne seus discípulos. Reunindo eles, chama eles e fala: olha, aqueles dias vão ser abreviados, para que não se percam a carne sequer, mas por causa dos santos, os dias serão abreviados. E eu quero falar para você, eu não estou ficando louco não, não sou eu que estou enxergando isso não, os dias já foram abreviados.
Foi ontem que nós estávamos, senhor presidente, pastor Niltinho. Foi ontem que nós estávamos cumprimentando nossos irmãos e amigos com Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E eu quero falar para você que já estamos às vésperas de novo do Natal e do Ano Novo. Gideon já está terminando agora, na segunda-feira. Foi esses dias, irmão, que se prepararam e já está terminando. Às vezes nós chegamos em casa, dobramos nosso joelho para orar e vamos dormir. Quando fechamos o olho, que vamos fechar o outro, já amanheceu o dia. Jesus está às portas. O mestre está às portas. Meu Deus, seja louvado, Senhor. O dono da igreja se encontra aqui, irmãos. O poderoso se encontra aqui. O Senhor das nações se encontra aqui. O Nazareno se encontra aqui. O Galileu se encontra aqui. O Rabi da O Rabi da Galileia se encontra aqui. A grande estrela resplandecente do amanhã, o lírio dos vales, a rosa de Saró, o Emanuel, o príncipe da paz, o grande eu sou, o alfa, o ômega, aquele que é e sempre será, Amara Furimi, Calabara, Xerga, terra núbia, ele se encontra aqui. Aquele a quem o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 22, viu ele sentado sobre o globo terra. Fazendo o quê? Sim, sentado sobre este globo terra, pastor Maurício. O que é que ele estava fazendo? Chamando as estrelas, de uma por uma pelo seu nome, para uma reunião. E nenhuma negócia vinha até ele. Ele comanda as estrelas, ele comanda os astros, ele comanda o sol, ele comanda a terra. Ele é dono do ouro, dono da prata, dono do bronze, dono do ferro, dono da madeira. Ele é dono do Brasil, dono dos continentes. Santa Catarina pertence a ele, Gideões é dele, pastor Niltinho, o Senhor é dele. Eu vou falar porque Jesus mandou falar, e eu não volto atrás daquilo que Deus manda falar. E depois que eu falar, pode me chamar de crente menino, não tem nenhum problema não, porque eu não tenho menino, papai está por perto. É melhor ser menino na presença de Deus do que ser adulto como Saul e morrer desviado. É melhor ser adulto, menino na presença de Deus do que ser adulto como Acabe e cair nos braços de Jezabel. É melhor ser menino na presença de Deus do que ser adulto como Sansão e morrer cego. Pastor Niltinho, enquanto eu ministro aqui, Jesus me mostrou um livramento de acidente de automóvel. E eu vi o Senhor em cima de uma cadeira de roda, porque atingia essa parte sua. Mas o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor crendo ou não, Jesus mandou lhe entregar. Ele dá um livramento, porque longa ainda é a tua caminhada. Quem te escolheu foi eu, quem te separou foi eu. Amurimi calabara xerga. O inimigo tem tentado e tentado contra a tua saúde, contra a tua vida, contra o teu chamado. Mas eu parei o adversário, porque tu és intocável. Enquanto está debaixo da minha mão, eu cuido de ti, eu cuido do estado, eu cuido daqueles que estão em volta de ti. E o meu nome permanece sendo glorificado. E eu dei ordem ao adversário para que retirasse, saia de posse de vitória neste lugar. Pastor Flávio, o senhor entregou porque foi o presidente? Não, eu entreguei porque Jesus mandou entregar para ele. Fica de pé, Adriano. Jesus manda lhe falar, pastor Adriano. Prepara os cestos. Enche os cestos de pão. Enche o cântaro de água. Porque não vai se demorar. E vou te utilizar neste altar para alimentar meu povo e saciar sua sede. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus, e fora dele não há outro. E eu amo Jesus de Nazaré. Eu estou falando de João, mais conhecido como João Batista, que está dentro de um calabouço, que está com a fé oscilando, com a fé enfraquecida.
Este moço chamado de João, que antes que viesse existir, 700 anos que ele viesse existir, pastor Danilo, Deus tomou um profeta chamado Isaías, cujo nome significa a salvação vem do Senhor, que escreveu 66 capítulos e 1309 versículos. Deus toma este profeta chamado Isaías, no capítulo 40 e versículo 3, ele se põe de pé e abre a boca falando: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor no ermo, endireita as suas veredas, porque aí vem o Rei da Glória. Ele estava falando de Isaías, ele estava falando de João Batista, irmãos, profetizando a respeito de João Batista. Salatiel, ele estava falando a respeito de João Batista. Passa-se 300 anos depois que o profeta messiânico profetizou a respeito de João Batista. Passando-se 300 anos, nós se deparamos com o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 a seguir. Ele põe-se de pé e abre a boca falando: assim diz o Senhor, eis que eu envio o meu anjo, olha lá, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o meu caminho no deserto, e de repente virá o Senhor a seu templo, a quem esperai. O anjo do concerto, eis que ele vem, mas quem vai suportar o dia da sua vinda? Ele vem como sabão do lavandeiro, como fogo do orive, e vai sentar como purificador, que purifica a fina prata, e vai purificar os filhos de Levi, mas eis que ele vem. 300 anos de Isaías a Malaquias, missionário Ivon Neto. E de Malaquias aos dias do sacerdote Zacarias, pertencente à ordem sacerdotal de Abia, dos filhos de Arão, da tribo de Levi, mais 400 anos, na totalidade de 700. Lá estava o sacerdote Zacarias, cujo nome significa Deus não se esquece de mim, Deus se lembra de mim. Um moço temente a Deus, um moço de um bom testemunho, casa-se com uma moça chamada Isabel, também das filhas de Levi, cujo nome significa Deus é o meu juramento. Casou-se com Isabel, sim, pertencente também das filhas de Levi. Sacerdote Zacarias, pertencente aos filhos de Levi. Isabel também pertencente aos filhos de Levi. Aí a Bíblia fala que é um casal irrepreensível, que por onde passa eles dão um bom testemunho, chama a atenção de todo. E por que isso está acontecendo? Deixa eu fechar aqui. E por que está acontecendo? Ele casou-se com a moça da tribo de Levi. Aí a Bíblia vai falar que é um casal repreensível, que por onde eles passam dão bom testemunho. E por que está dando certo, pastor Edmilson? É porque quando Zacarias foi casar, quando Isabel foi casar, não foi buscar fora da igreja não, irmão. Não foi buscar lá fora não, pastor Danilo. Eles buscam no meio do povo de Deus. Eu tenho que me casar, namorar com quem pertence ao meu próprio Deus, que confessa a mesma fé. Tem casamento que está dando errado aí porque você está buscando fora, irmão. Tem pessoas aí que acham que Jesus não está enxergando, Jesus não está vendo, está no meio do povo e está de conversa com quem não serve o Senhor. Olha, teu pastor não está vendo não, papai, mamãe não está vendo não, mas aquele beijinho, aquele coraçãozinho que você está mandando para os filhos dos filisteus de Belial, toma cuidado porque a casa vai cair. Olha, ele não está vendo não, mas Jesus é aquele que tudo enxerga. Os olhos do Senhor como chama de fogo, ele sabe onde mora a luz e aonde se esconde as trevas. Jeremias 23, 23, 24, olha o que Jeremias vai falar: sou eu Deus apenas de perto e não também de longe, porventura esconderia-se alguém esconderijo que eu não possa ver? Não encho eu os céus e a terra? Deus está te vendo. Que negócio é esse, pastor? Eu estou falando que Jesus mandou falar. Ou eu falo, ou então Jesus me cobra. Não vai desse caminho não, porque vai dar errado.
Manda se converter. Manda aceitar Jesus. Para com essa conversa. É a armação de Satanás. É o laço que está armado. Você tem um propósito de Deus. Tem um chamado do Senhor. Você é a escolha do Senhor. Faça feito José. Fuja da aparência do mal. Cuidado com as propostas. O que Deus tem reservado para você é muito lindo. Futuramente você vai estar neste altar. Futuramente você vai estar louvando e vai estar ministrando. Te prepara. Mas não cede a esta tentação. Fuja. Escapa-te com a tua vida. Porque é laço de Satanás. Sacerdote Zacarias, cujo nome significa Deus não se esquece de mim, se lembra de mim. Casado com Isabel. O tempo passa. O desejo do sacerdote é ser pai. Isabel não consegue engravidar, pastor André Martins. E chega à conclusão que ela é estéril. E para o sacerdote naquela ocasião, era vergonhoso não ter um filho do sexo masculino para dar continuidade ao seu ministério. Ele queria alguém para ser seu sucessor. Mas Isabel é estéril. E o tempo passando e o casal envelheceram. E além de envelhecer, cessou a regra de Isabel. Se com regra ela não conseguiu engravidar, e agora sem regra? A regra mensal da mulher. Se com regra ela não conseguiu, e agora sem regra? Quem foi que falou que Deus depende de regra de alguém para ter que operar na vida de alguém, irmãos? Quem foi que falou que Deus depende de conselho de alguém, de reunião de alguém, para ter que fazer na tua vida? Uma vez que Deus determinou, está determinado. Uma vez que Deus marcou, está marcado, rapaz. Não adianta os irmãos de José se levantar contra José, não. É o que Deus determinou na vida de José. Vão ter que ver José sentado no trono e vão se dobrar perante José. Não adianta os irmãos de Davi se reunir, humilhar, maltratar, porque vão ter que ver Davi sentado no trono de Israel. Não adianta Penina tentar humilhar Ana, não, porque é o tempo de Deus. Ana vai gerar. E o que vai vir no ventre de Ana, Penina, junto com sua família, vai ter que se dobrar perante o sacerdote, profeta e juiz de Israel, chamado Samuel. Fica no teu lugar, descansa a tua alma, erga a tua cabeça, rapaz. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando em prol da tua causa. Ele está visitando o teu lar, porque enquanto você está aqui, Jesus trabalha lá. Enquanto você glorifica aqui, Jesus está dando livramento lá. A promessa se encontra de pé. Ele falou que vai salvar. Ele falou que vai curar. Ele falou que vai transformar. E o nome do Senhor será glorificado. Haverá culto e ação em gramora. Alabaia, xurimica, quem crê assim, levante sua mão. Quem crê assim, levante sua mão. Quem vem buscar milagre para sua família. Quem vem buscar, se é que você vem buscar, se é que você entende que aqui é o lugar, abra esta boca linda, cheia de dente, e adore ao rei. Adore ao rei. Quem veio adorar, adore. Adore, enalteça, engrandeça. Chama a atenção do rei. Exalta o rei. Fale para o rei que você veio, mas veio adorá-lo, porque enquanto você adora aqui, ele trabalha lá. Eu posso sentir a presença do Todo-Poderoso aqui, irmão. O dono da igreja está aqui. Eu amo Jesus de Nazaré. Eu amo Jesus de Nazaré. Ele é Deus. Estamos aqui por causa dele, por conta dele. Nós não éramos merecedores, mas ele nos buscou. Então ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Jesus é lindo, Jesus é choroso, maravilhoso. Ele é gostoso. Eu amo a Jesus. Quem ama Jesus aqui, irmãos? Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus? Abra sua boca, olhe para cima e acene falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Tu sai.
Põe-se de pé, minha irmã de vermelho. Põe-se de pé, por gentileza. Jesus manda te falar, filha minha, eu não me esqueci de ti. A tua petição chegou ao trono da glória, e eu sou resposta. Te prepara, porque tu vai cantar, vai glorificar. Uma obra de espanto vou eu causar lá. Meu nome será glorificado, sim. Terra núbia. Eu cuido de ti, eu cuido dos teus. Te prepara, porque eu troco as tuas lágrimas de angústia por lágrimas de alegria. Eu vou colocar um sorriso alargado no teu rosto, e tu vai falar, só o Senhor é Deus. Te prepara, porque tu vai contemplar o que eu hei de fazer naquela vida. Vou eu arrancar um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e você vai me agradecer, e alguém vai ver, vai entender e compreender que eu recebi as tuas petições, e eu sou a resposta, diz o Senhor. Quem crê na vitória dela? Quem crê, irmãos? Se é que você crê, por gentileza. Se é que se é que você crê, por gentileza, adore a Ele, enalteça a Ele. É para Ele, tudo é dele, tudo pertence a Ele, nada foge do controle dele. Nossa, Zacarias, cujo nome significa Deus não se esquece de mim. Certa feita ele vai cumprir a sua ordem do seu turno no templo, como um bom sacerdote que ele era. E quando ele chega lá, pastor Ivan, no templo para cumprir a ordem do seu turno como sacerdote, o sumo sacerdote precisa-se de um sacerdote para oferecer incenso no altar do incensuário. E ele resolve fazer um sorteio. E fazendo o sorteio, a sorte cai justamente sobre a cabeça do velhinho e sacerdote Zacarias, pastor Emiliano Pessoa. Cai justamente sobre a cabeça dele. Naquele exato momento, ele estava sendo escolhido para oferecer incenso no altar do incensuário. Deus estava marcando ele. E nessa tarde de hoje, Jesus está mandando falar para a crítica que se encontra. Você vai sair deste Gideões missionário da última hora, debaixo de uma marca, porque o Senhor acabou de te escolher para algo grande e poderoso. A tua petição chegou ao trono da glória, e caiu sobre ti a sorte de receber o teu milagre, a tua bênção. Esse negócio aqui é para quem crê, irmãos, porque eu saio desse altar de posse de uma grande vitória, porque antes de ir para lá tem que vir para cá. Eu saio debaixo de uma marca e vou cantar e agradecer, falando que só o Senhor é Deus. Ele agora vai oferecer incenso no altar do incensuário. Ele chega num pátio do templo, oferece ali um sacrifício ao Senhor de um novilho. A sua esposa Isabel está no meio das mulheres de um lado, do outro lado estão os homens, mas Isabel está lá, a velhinha Isabel, aquela que é estéril, está fazendo o que? Está na intercessão, irmão, está intercedendo. A mulher sábia edifica, tola destrói. Independente se ela recebeu, eu vou adorar. Se não recebi, eu vou continuar adorando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo o Senhor. O importante, irmã Jéssica, é meu nome está escrito no livro da vida. Onde sai? Ele oferece um novilho. Depois que oferece o novilho, ele vai, lava suas mãos e troca suas vestes para não se apresentar no lugar santo com as mãos salpicadas de sangue, nem com as vestes manchadas. E quando ele vai oferecer o seu melhor para Deus aqui, parece que eu estou vendo, ele oferece o seu melhor para Deus, e de repente o Todo-Poderoso, aquele que está introduzido entre os serafins, anjos, arcanjos e querubim, põe-se de pé, e ele contempla a oferta do sacerdote. O incenso chega, sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Parece que eu estou vendo, senhores e senhoras, o Todo-Poderoso, o arquiteto do universo. Ele chama Gabriel, o mensageiro, aquele que assiste perante o seu trono, e fala para ele: vai lá, desce a resposta para ele, leva a resposta para o meu servo. E aqui está o sacerdote oferecendo o seu melhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu vou continuar oferecendo o meu melhor. E do lado direito do altar, a voz brada falando: Zacarias. Deus não se esqueceu dele, não se esquece de um dos seus.
Deus se lembra: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Jesus está mandando falar para você que se encontra aqui, que está achando que a tua oração não passou do teto. Tenha certeza que ela já foi ouvida, a resposta está chegando aí. Você vai cantar sim, vai agradecer sim. Isabel, tua mulher. Ponha-se de pé, por gentileza, amados, por gentileza, ponha-se de pé. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho. Ele estava clamando pelo filho. E este, tem mais, será grande perante o Senhor. Eu só queria um filho. Eu só queria um filho. Mas este será grande perante o Senhor. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aí a Bíblia vai falar que o menino crescia e se fortalecia no deserto. Aí tem alguém que está falando: eu estou morrendo no deserto, a prova está grande. Não, é só para uma experiência, é só para te fortalecer. Deserto não é para montar casa de aula de alvenaria, não, é só uma tenda, porque você está de passagem. E quando sair de lá vai ter que desarmar a tenda para seguir a tua viagem, a tua caminhada. É só para o experimento de Deus. E a Bíblia fala que este moço agora está nas margens do Jordão, na Judeia, e está sendo interrogado por sacerdote vindo a mando dos judeus ali de Jerusalém. E o sacerdote começa ali tentar oprimir João. Olha, João, quem és tu? Porventura tu és Elias, aquele que haveria de vir? Ele fala: não, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. E nos responde que precisamos levar a resposta para aquele que nos enviou até ti. Tu és um profeta. Ele podia muito bem bater na caixa do peito e falar: eu sou um profeta. Mas ele não fala: eu não sou o profeta, eu sou a voz que clama no deserto. Jesus estava no meio da multidão ali, contemplando João sendo interrogado. Só não tinha se manifestado ainda. Porventura tu és o Cristo de Deus, aquele a qual os profetas profetizaram que ele viria? Ele fala: não, eu não sou o Cristo de Deus, eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho dele, e antes que eu existisse ele já era. Eu batizo com água como vocês estão vendo aqui, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas tenho porém, eis que ele já está entre vós. Aí Jesus se apresenta, e quando Jesus se apresenta, vem caminhando perante João para dentro do Jordão. Aí João olha para ele e fala: é o que carecia de ir até ti, tu vem até mim? Eu não sou digno nem de exaltar a palca dos teus pés. Aí Jesus fala: filho, para que se cumpra a justiça. Ele batiza Jesus, e quando batiza Jesus, Jesus se levanta e retorna às margens do Jordão. Os céus se abrem, e quando o céu se abre, João viu, a multidão viu, quando o Espírito Santo em forma de uma pomba pousou sobre Jesus de Nazaré. João escutou, a multidão escutou, quando a voz rasgou dos altos céus falando: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Eis aí meu filho amado, a quem eu tenho prazer. João viu, mas ele está no calabouço, irmão. Mandou mensageiro. Jesus recebe os mensageiros de João, leva para o campo missionário, opera sinais, prodígios e maravilha. E quando ele opera sinais, prodígios e maravilha, Jesus chama agora os seus discípulos e fala: retornem até João. Fale para João o que vocês viram e ouviram. Fale para ele que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os surdos escutando, o mudo está falando, o câncer está sendo arrancado, a lepra sendo curada, os mortos sendo ressuscitados, e o evangelho pregado aos pobres. Fale para João que sou eu mesmo. Jesus está mandando falar para você: sou eu mesmo. Tira a dúvida do teu coração. Eu vou estar orando por você nesse momento. Dê a mão ao seu irmão que se encontra do seu lado, por gentileza. Dê a mão a ele, dê a mão a ela. Você vai interceder por ele, vai interceder por ela. Dê a mão a ele, dê a mão a ela. Se você não tem nada contra teu irmão, dê a mão para ele, a mão para ela, por gentileza. Dê a mão que eu quero orar por você. Vou determinar a bênção para a tua vida. Fecha o corredor, por gentileza. Fecha o corredor, irmãos, por gentileza. Fecha o corredor, numa só corrente, num só propósito. Dê a mão para ele, dê a mão para ela, em nome de Jesus, e vamos interceder, porque a bênção tem que ser por completo. Erga a mão dele, erga a mão dela. Isso, erga a mão dele e a mão dela. Você intercede por ele, intercede por ela. Olha, Deus, é o teu povo, é a tua noiva, é a tua igreja, é a menina dos teus olhos, Senhor. É aqueles que saíram dos seus estados, países, oh meu Deus Todo-Poderoso, às vezes correndo risco nas rodovias, Senhor, mas aqui chegaram para te adorar. Meu Deus Todo-Poderoso, opera teu milagre, entra de encontro, meu Deus Todo-Poderoso, às suas petições. Visita ele em todas as áreas, nas áreas financeiras, na área espiritual, na área da saúde, Senhor, na área sentimental. Traga o milagre.
milagre, porque enquanto eu oro aqui, Senhor, o Senhor está curando de câncer. Enquanto eu oro aqui, Senhor, o Senhor está libertando da diabetes. Enquanto eu oro aqui, o Senhor está libertando dos nódulos, Senhor. Jesus Todo-Poderoso, é a tua noiva, é a menina nos teus olhos. Estenda a tua mão de glória, estenda a mão de poder, meu Deus, sobre ele. Erga mais a mão dele, erga mais a mão dela. Erga para Jesus, sustenta ele, fala para ele: eu estou contigo, eu estou contigo. Jesus está contigo. Receba a graça, receba a paz, receba da parte de Deus, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sinta tocado pelo Espírito de Deus, sinta tocado pelo Espírito de Deus. Olha Jesus te tocando aí, 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 olha Jesus te tocando aí. Receba, olha Jesus te tocando, Deus, Jesus tocando na garganta, Jesus tocando no seio, na próstata, Jesus tocando no teu intestino aí. Receba a saúde, receba salvação para o teu parente, receba salvação para o teu parente próximo e distante. Jesus está indo lá, enquanto você está aqui, Jesus está indo na tua casa. E outro igual não há, e outro igual ao meu Deus não há, e ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, eles terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céus, e outro igual não há. Diga assim, ó: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Cantemos a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Cantemos a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Só a igreja vai declarar que só ele é digno de glória. A ele esse é o coral que vai cantar no céu. Essa igreja é escolhida pelo Senhor, que vai adorar aquele que é digno, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Enquanto você vai adorando aqui, Deus vai trabalhando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu ministério. Dê honra e glória a ele. Diga a ele a glória, 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 a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. E outro igual, e
tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, e Ele está aqui. Tem glória dele aqui, mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, eles terão que confessar que só um Deus em toda a terra e céu.